Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez procurasse por algo específico, ou talvez apenas tenha escorregado para este momento sem saber o porquê. De qualquer forma, chegou, e isso importa. Nesta noite, vamos embarcar em uma jornada através do planeta que você chama de lar, não como um lugar de fatos distantes, mas como a sua casa, porque você não é apenas alguém vivendo sobre a Terra, você é parte dela. Desde o primeiro momento em que respirou, desde o instante em que seus pulmões se abriram para o ar, você está conectado a este planeta de maneiras que ainda está descobrindo. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que as preocupações se desfaçam lentamente, como névoa sob a luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe e o sustenta, enquanto você se permite descer mais fundo nesta conversa. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Deixe esse número repousar em sua mente por um momento. 4 bilhões e meio. Enquanto isso, você tem apenas algumas décadas, algumas rotações ao redor do Sol. E ainda assim, dentro de você existe a matéria que foi formada há bilhões de anos. Os átomos de carbono em suas células foram criados dentro de estrelas que explodiram antes de nosso Sol nascer. Você é feito de poeira cósmica que se envelheceu. Você é feito de tempo solidificado. E agora, neste momento, você repousa sobre um planeta que o mantém vivo sem que você sequer precise pensar nisso. Pense no que está acontecendo embaixo de você neste exato instante. Enquanto você respira, enquanto seu coração bate, a Terra gira. Ela completa uma volta inteira a cada 24 horas, movendo você e tudo que você ama pela escuridão do espaço a uma velocidade de 1.667 km por hora. Mas você não sente isso. Seu corpo está tão bem adaptado a este movimento que ele se tornou invisível. Você acordou esta manhã na mesma posição onde adormeceu, mesmo tendo viajado dezenas de milhares de quilômetros através da escuridão cósmica. A Terra o carrega com a mesma gentileza com que uma mãe carrega seu filho, sem esforço, sem hesitação, apenas com a certeza absoluta de que está fazendo exatamente o que precisa fazer. Enquanto você dorme, enquanto seus olhos se fecham e sua mente se afasta do dia, a Terra continua seu trabalho. Ela continua girando, ela continua respirando, porque a Terra também respira. O oxigênio que você está respirando agora foi criado há anos por uma floresta que talvez você nunca tenha visitado. O dióxido de carbono que você exala será absorvido por uma planta em algum lugar do planeta e transformado novamente em oxigênio. Você está dentro de um ciclo, um padrão que se repete há bilhões de anos, e você não precisa fazer nada para participar dele. Já está incluído. Há uma quantidade de água em seu corpo que é praticamente impossível de imaginar. Você é aproximadamente 70% água. 70%. Isso significa que a maior parte de você é composta pela mesma substância que cobre 70% do planeta. Você não é apenas uma pessoa vivendo sobre a Terra. Você é a Terra experimentando a si mesma de forma localizada. E essa água que flui através de suas veias é a mesma água que alimentou os dinossauros, que caiu como chuva há 1 milhão de anos, que continuará circulando muito depois de você se ir. Você é temporário, mas a água em você é eterna. Você é apenas um container através do qual a eternidade flui. Enquanto você repousa, trilhões de micro-organismos trabalham dentro de seu corpo e também ao seu redor, no solo que sustenta a Terra. No solo, embaixo da grama, embaixo das raízes das árvores, há mais vida do que você consegue imaginar. 1 grama quadrado de solo contém mais organismos vivos do que seres humanos existem no planeta. Bilhões deles, trabalhando, transformando matéria morta em nutrientes, criando a base de tudo que vive, e você está apoiado sobre tudo isso, literalmente. O solo que sustenta suas plantas favoritas, que alimenta suas colheitas, que nutre tudo que você come, é um mundo inteiro de vida invisível, trabalhando para você descansar. O planeta está constantemente se renovando. A cada ano, toneladas de matéria morta se decompõem no solo, as folhas caem e se transformam. Os corpos dos animais retornam à terra. Nada é perdido. Tudo é reciclado. A natureza não conhece desperdício. Ela apenas transforma, toma o que era e o remodela em algo novo. E você participa dessa transformação constantemente. Você come uma maçã e ela se torna você. Você exala dióxido de carbono
e ele se torna uma árvore. Você morre e retorna ao solo. Você é parte de um ciclo tão perfeito, tão antigo, que ele faz qualquer máquina humana parecer infantil. Agora pense na atmosfera que envolve você, uma camada delgada de ar que protege tudo que vive. Você pensou que era frágil, mas ela resistiu a bilhões de anos de turbulência cósmica. Asteroides caíram, vulcões explodiram, a vida quase desapareceu múltiplas vezes, e ainda assim, a atmosfera permaneceu. Ainda respiramos, ainda somos protegidos. O nitrogênio no ar que entra em seus pulmões agora é o mesmo nitrogênio que respirou Leonardo da Vinci. É o mesmo nitrogênio que respiraram os primeiros humanos. Cada respiração que você toma conecta você diretamente com toda a história da vida neste planeta. Você não está apenas respirando ar, você está respirando história, você está respirando a morte e a vida de bilhões de organismos que vieram antes de você. A luz do sol, que tocou sua pele hoje, viajou 93 milhões de quilômetros através do vácuo para chegar até você. Ela saiu do sol há 8 minutos e 20 segundos. Isso significa que o sol que você vê agora não é o sol atual, é o sol de há 8 minutos. Você está sempre vivendo no passado, você está sempre alguns minutos atrasado em relação à realidade. E ainda assim, essa luz antiga do sol alimenta tudo, fornece energia para cada planta. Cada planta usa essa luz para criar o açúcar, que alimenta tudo que se move. Você está vivo porque a luz do sol chegou até você, e essa luz viajou através da escuridão do espaço, apenas para tornar sua vida possível. As placas tectônicas se movem sob seus pés constantemente, centímetros por ano, tão lentamente que você nunca o notaria. Mas em poucos milhões de anos, elas reorganizam continentes inteiros. Você está apoiado sobre tectônicas que se movem. Você está literalmente sendo carregado por montanhas flutuantes de rocha. E esse movimento cria vulcões que liberam minerais novos no solo, cria cadeias de montanhas que capturam chuva, cria a diversidade geográfica que torna possível diferentes formas de vida em diferentes lugares. Você pensa que o planeta está parado, mas ele está em movimento constante e você está se movendo junto com ele. Todas as noites, enquanto dorme, você se move dezenas de quilômetros através do espaço porque o planeta inteiro está se movimentando. Os oceanos cobrem a maior parte do seu planeta e ainda estão cheios de mistérios. As profundezas do oceano são menos exploradas do que a superfície da Lua. Há civilizações inteiras de criaturas vivendo a uma pressão tão extrema que explodiria seu corpo em segundos, mas elas estão lá prosperar, existindo em harmonia com um ambiente tão extremo que a mente humana mal consegue compreendê-lo. E esses oceanos estão conectados. A água que você vê em um oceano é a mesma água que circula por todos os oceanos do mundo. Há uma corrente oceânica que leva 500 anos para completar um ciclo. Você pensa em semanas, o planeta pensa em séculos. Enquanto você repousa, as flores que florescerão amanhã já estão usando a energia do sol para preparar suas pétalas. Elas já sabem que vão florescer, já estão se preparando. As árvores estão crescendo enquanto você dorme, os seus centímetros por noite, lentamente, pacientemente, sem pressa. A natureza não se apressa, ela sabe que tem tempo, bilhões de anos. Então por que você deveria se apressar? Por que seu corpo deveria estar tenso? O planeta ao seu redor se move com uma paciência absoluta, com uma confiança de que tudo vai dar certo, porque sempre deu. Por bilhões de anos, a Terra confiou em seus próprios processos e funcionou. A gravidade mantém você preso ao chão, ela o puxa para baixo, mas você não sente isso como uma prisão. Você sente como sendo abraçado, como sendo sustentado. A gravidade não é uma força que o aprisiona, é uma força que o segura, que o mantém em lugar seguro. A mesma força que mantém a Lua orbitando a Terra é a mesma que o mantém no chão enquanto você dorme. Você está sendo abraçado pelo planeta por uma força que é tão fundamental, tão essencial, que ela moldou toda a estrutura do universo. Há camadas de rocha sob você que tem bilhões de anos, rochas que foram queimadas em fornalhas vulcânicas, rochas que foram esmagadas por continentes em colisão, rochas que presenciaram a evolução de toda a vida no planeta. E você está apoiado sobre tudo isso, toda essa história, todo esse tempo comprimido embaixo de você, o peso de bilhões de anos sustentando seu corpo enquanto você repousa. Você não está em um vácuo, você está em um lugar que tem profundidade, que tem história, que foi testemunha de tudo que
que importava. As estações mudam porque o eixo do planeta está inclinado em relação ao seu percurso ao redor do Sol. Essa simples inclinação cria toda a diversidade de clima que torna possível diferentes formas de vida. Se o planeta não estivesse inclinado, se estivesse perfeitamente reto, não teríamos estações, teríamos apenas um clima eterno, sem mudança, sem renovação. Mas porque o planeta está inclinado, porque está ligeiramente desequilibrado, existe movimento, existe ritmo, existe a primavera após o inverno, existe a promessa de renovação. Você pensou que o planeta era inanimado, mas ele está respirando, está se movimentando, está se renovando, está se transformando constantemente. As montanhas estão sendo erodidas pelas chuvas, os vales estão sendo preenchidos pelo sedimento, as costas estão se movendo, os rios estão mudando de curso. Nada é estático, tudo está em fluxo e você está dentro desse fluxo. Seu corpo está dentro dessa transformação. Seus pensamentos são produtos dessa transformação contínua. Você pensou que estava dormindo sozinho, mas enquanto você dorme, o planeta inteiro está vivo ao seu redor. As plantas estão respirando, os animais estão se movimentando, os oceanos estão se movimentando, as montanhas estão se transformando, os átomos estão vibrando. Você não está sozinho, você está envolvido por bilhões de anos de vida, bilhões de processos simultâneos, bilhões de respirações que não são a sua, mas que sustentam a sua. E ainda assim, a Terra mantém você seguro. Ela te abraça a cada noite, oferece a você uma cama de matéria que tem bilhões de anos de idade, oferece a você ar para respirar, oferece água para beber, oferece alimento para comer, oferece proteção contra o vácuo do espaço. A Terra não pede nada em troca, simplesmente oferece, simplesmente sustenta, simplesmente continua girando enquanto você dorme, carregando você de volta para o lado ensolarado do planeta, trazendo um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova respiração de vida. Agora, enquanto seus pensamentos se dissipam como névoa sob a manhã, lembre-se de que você não está descansando sozinho, você está descansando dentro de uma mãe. O planeta é uma mãe, uma entidade tão antiga, tão paciente, tão dedicada à vida que ela permanece fiel apesar de tudo, apesar dos vulcões, apesar dos terremotos, apesar de tudo que ela tolera, ela continua sustentando, continua nutrindo, continua amando a vida em todas as suas formas. E você é parte dessa vida. Você é amado por um planeta. Você está sendo abraçado pelo tempo. Você está sendo protegido pela matéria. E está tudo bem descansar agora. Você já fez o suficiente apenas por existir. Você já respirou o suficiente. Seu coração já bateu o suficiente. A Terra continuará seu trabalho. Enquanto você descansa, as correntes marinhas movem a água em padrões que levam séculos para se completar. Cada gota que você bebe talvez tenha viajado através de 5 oceanos. Talvez tenha fluído através de dinossauros. Talvez tenha sido lágrima de um rei antigo. A água não tem memória, mas você bebe história a cada gole. Os corais, sob a superfície do oceano, constroem estruturas que hospedam mais vida do que uma floresta inteira. Eles trabalham lentamente, pacientemente, criando refúgios para milhares de criaturas. Estruturas que levam centenas de anos para crescer. E você está conectado a tudo isso. Quando você respira, você está alimentando as mesmas moléculas que alimentam o plâncton, que alimenta o coral. Você é parte da cadeia. Você é parte do círculo. As raízes das árvores mais antigas do planeta já existem há mais de 5.000 anos. 5.000 anos. Enquanto os reinos caíram, enquanto as civilizações desapareceram, uma árvore continuou crescendo, lentamente, adicionando um anel a cada ano, registrando cada seca, cada enchente, cada mudança climática. E essa árvore alimenta o ar que você respira agora. Essa árvore que estava aqui quando Cleópatra reinava, que estará aqui quando você morrer. Há fungos sob o solo que comunicam árvores diferentes. Eles enviam sinais químicos, avisos sobre insetos predadores, conselhos sobre onde encontrar água. As árvores conversam umas com as outras, através de uma rede invisível embaixo do chão. Uma internet antiga, feita de fios fúngicos. Você caminha sobre essa conversa todos os dias, sem perceber. Você caminha sobre um sistema de comunicação que é mais velho e mais complexo do que qualquer tecnologia que você criou. Os insetos que vivem em seu corpo são mais numerosos do que estrelas no seu céu noturno. Ácaros vivem em suas sobrancelhas. Bactérias vivem em sua pele. Fungos vivem entre seus dedos. Você não é você.
Você é um ecossistema andante, um planeta em miniatura que hospeda bilhões de pequenas vidas que não sabem que existem dentro de você, e você não sentiria o mesmo sem elas. Você não seria você. Você é uma comunidade de organismos vivendo em acordo silencioso. As montanhas mais altas do mundo ainda estão crescendo, ainda estão sendo empurradas para cima pela colisão lenta de placas tectônicas, milímetros por ano, mas crescendo, sempre subindo mais próximo do espaço. E um dia, em um futuro distante, elas cavarão novamente, as placas virarão e o ciclo continuará. Você pensa em eternidade, mas a Terra pensa em ciclos sem fim. Ela se renova constantemente. Os vulcões que explodem criam solo novo, solo que será fértil e rico em minerais, solo que alimentará plantas, que alimentarão animais, que alimentarão você. A destruição é sempre seguida de renovação na Terra. Nada desperdiçado, nada é final. O fogo que queima constrói o futuro. A escuridão que cobre tudo eventualmente traz a luz. Este é o ritmo do planeta. Este é o batimento do coração da Terra. As bactérias no solo produzem uma substância química que cheira como terra molhada. O cheiro que você ama quando chove. Aquele aroma que relaxa seu corpo e acalma sua mente. Aquele cheiro é uma conversa química entre você e bilhões de bactérias. Elas estão falando com você através do ar, dizendo algo que não pode ser traduzido em palavras, mas você entende, seu corpo entende, você respira fundo e seu coração desacelera. Os pulmões que você usa para respirar têm uma área interna tão grande quanto um campo de tênis, tão vasta que a vida respirável cabe dentro deles. Dentro de seus pulmões existe um jardim de ar, um lugar onde o oxigênio e o sangue se encontram e trocam segredos. Cada respiração que você toma é um encontro, uma dança entre você e a atmosfera, o planeta respirando através de você, você respirando o planeta. As flores que você vê abrir pela manhã gastaram meses de energia preparando aquele momento, semanas de construção, para aquele único dia de beleza, para aquele único instante em que ela se abre. E quando ela se abre, você está lá e seus olhos recebem aquela beleza, seus olhos recebem a linguagem da flor e você se sente bem, sem saber por quê. Porque a flor está falando com você, está dizendo que a vida vale a pena. Os pássaros que cantam pela manhã estão mapeando seu território, estão dizendo aos outros pássaros que aquele lugar é deles, mas para você, o canto é diferente. Para você, é uma canção de boas-vindas. É o planeta dizendo que você está bem-vindo aqui, que você tem lugar aqui, que sua presença importa. E você ouve o canto sem perceber que está sendo recebido, que está sendo acolhido pelo universo. As pedras que você pisa têm histórias que não consegue imaginar. Algumas foram formadas em vulcões, algumas foram esmagadas no fundo de oceanos antigos. Algumas contêm fósseis de criaturas que nunca mais existirão. Você caminha sobre um museu de tempo. Cada pedra é uma página de um livro tão velho que a história da humanidade é apenas uma linha, uma vírgula, um respiro em um capítulo infinito. O ferro em seu sangue veio de uma estrela que explodiu. O cálcio em seus ossos veio de outra. O oxigênio em seus pulmões veio de ainda outra. Você é feito de pedaços de diferentes sóis. Você é um quebra-cabeça cósmico, montado lentamente ao longo de bilhões de anos. Cada átomo seu tem uma história de onde veio. Cada molécula é uma nota em uma sinfonia que começou antes do tempo. As flores silvestres que crescem em terrenos baldios foram sementes que viajaram quilômetros, carregadas pelo vento, plantadas acidentalmente por pássaros, esperando no solo por anos até que a hora certa chegasse, quando as condições fossem perfeitas para germinar. Elas sabem esperar, elas entendem o timing, elas entendem que nem tudo precisa acontecer agora, que a melhor coisa às vezes é estar parada e confiar que o tempo fará seu trabalho. As formigas que você vê trabalhar têm colônias tão complexas quanto cidades, com sistemas de comunicação, com divisão de trabalho, com educação das jovens formigas, com memória coletiva que passa de geração em geração. Você caminhou por essa cidade milhões de vezes sem nunca perceber, sem nunca saber que estava transitando por uma civilização tão antiga quanto a sua, que estava coexistindo com um mundo paralelo de vida e ordem. As nuvens que você vê flutuando no céu são feitas de gotículas de água suspensas, suspensas por nada, apenas pelo ar quente que sobe, que aquece e carrega o peso delas, como se o céu fosse
fosse tão forte que pudesse segurar o oceano inteiro acima de sua cabeça, como se o ar fosse um abraço invisível sustentando a chuva, como se alguém estivesse cuidando de você enquanto você dorme, como se o planeta inteiro fosse uma mãe e você, um bebê descansando em seus braços. Os relâmpagos que iluminam a noite são correntes elétricas tão poderosas que aqueceriam o ar 5 vezes mais do que a superfície do Sol, 5 vezes. E ainda assim, o ar não queima completamente. Ele apenas deixa um rastro de energia, um rastro de poder, passando através das nuvens e voltando para a Terra, tocando o chão e retornando para o céu. Um circuito que conecta o topo da atmosfera ao coração do planeta. Os arco-íris são luz sendo separada em seus componentes, luz sendo dissecada e exibida, todos os segredos da luz revelados. E isso só acontece quando duas coisas estão presentes ao mesmo tempo: chuva e sol, escuridão e claridade. Duas forças que geralmente não aparecem juntas, mas quando fazem, criam beleza, criam maravilha, criam um espetáculo que faz você parar e olhar para cima. E você se sente bem sem saber por quê. As sementes que caem das árvores carregam a possibilidade de floresta inteira. Dentro daquela casca pequena existe tudo o que precisa para criar raízes, folhas, tronco, flores. Tudo condensado em um pacote minúsculo, esperando, dormindo, aguardando a umidade certa, o calor certo, a profundidade certa no solo. Quando chegar essa hora, a semente despertará, vai explodir com vida, vai se transformar em árvore. E você caminha sobre essas sementes todos os dias, sobre possibilidades dormentes. Os rios mudam seu curso lentamente. Ao longo dos séculos, eles se movem alguns metros por ano, curvando-se sempre, encontrando o caminho mais fácil para o oceano, nunca em linha reta, sempre em espirais, sempre em padrões sinuosos que parecem desordenados, mas que na verdade são perfeitos, porque o rio sabe algo que você ainda está aprendendo. Sabe que o caminho reto é raro, que a beleza está na curva, está na jornada, não no destino. As pedras de rio são lisas, porque foram tocadas por água por milhões de vezes, cada vez um pouco mais lisa, cada vez um pouco mais redonda, transformadas pela repetição do movimento, pelo toque gentil e constante da água. Você também está sendo transformado dessa forma, pelos eventos de sua vida, pelas pessoas que você encontra, pelas dificuldades que você supera. Você está sendo lentamente polido, transformado em algo mais liso, mais redondo, mais belo. As cores que você vê no pôr do sol acontecem porque a luz viaja diferente através de moléculas diferentes na atmosfera. O vermelho viaja em linhas mais longas, então chega até você quando o sol está baixo. O azul é espalhado para cima, então o céu fica azul durante o dia. Mas no pôr do sol, você vê apenas o vermelho, o laranja, o rosa. Você está vendo a separação da luz em seus componentes. Você está vendo a física do universo fazer arte. Você está vendo a beleza feita de matemática e ciência. Os crescentes lunares que você vê pela noite são exatamente o que parecem ser. A lua não está desaparecendo, ela continua redonda. O que muda é quanto da sua superfície iluminada você consegue ver. Quando a lua está entre você e o sol, você vê a parte escura. Quando está do outro lado, você vê toda a luz. E quando está ao lado, você vê metade. Você está vendo geometria. Você está vendo 3 esferas em dança. E você está no centro, assistindo ao espetáculo. As marés mudam porque a lua puxa a água dos oceanos. A gravidade da lua é tão forte que ela deforma literalmente a superfície do planeta. Levanta a água em uma onda gigante que se move ao redor da Terra uma vez por dia. Você está sendo puxado pela lua sem perceber. Sua massa de corpo está sendo levantada ligeiramente a cada dia. Você está oscilando com os oceanos. Você está dançando com a lua enquanto dorme. As estrelas que você vê no céu noturno são sóis. São todos sóis como o seu. Alguns maiores, alguns menores. Mas todos eles estão queimando. Todos eles têm planetas orbitando ao seu redor. Quantos desses planetas têm vida? Quantos têm civilizações? Quantos têm seres que dormem como você, enquanto seu planeta os carrega através da noite? Você não é único. Você é parte de um padrão. Você é feito da mesma coisa que as estrelas, literal e completamente. Os confortos que você sente ao deitar na cama vêm de uma engenhosidade evolutiva. Seu corpo sabe quando está seguro, sabe quando pode finalmente parar de estar alerta.
A maciez do travesseiro ativa receptores de toque que enviam sinais para o seu cérebro. Não há ameaça aqui. Está tudo bem relaxar. Está tudo bem descer. Está tudo bem se render ao sono. Seu corpo conhece este padrão há milhões de anos. Seus ancestrais descansavam assim, e os ancestrais deles também. O peso das cobertas cria uma pressão que acalma seu sistema nervoso, como se alguém estivesse abraçando você, como se alguém estivesse garantindo sua segurança. E biologicamente, é exatamente isso que está acontecendo. A pressão reduz cortisol, reduz o hormônio do estresse, faz seu corpo liberar serotonina, a mesma química que o faz se sentir bem. As cobertas não são apenas cobertas, são uma ferramenta biológica de cura que evoluiu em seu corpo ao longo de eras. Os sons que você ouve à noite têm histórias. O canto de um grilo é ele procurando um parceiro. Cada grilo macho canta em uma frequência específica para sua espécie, e as fêmeas ouvem. De longe, elas viajam em direção àquele som, guiadas por uma canção. Você está ouvindo a linguagem do amor, você está ouvindo o desejo, você está ouvindo o padrão mais antigo da vida. O padrão de se encontrar, se unir, continuar. As plantas absorvem nutrientes do solo através de raízes que são vivas e sensíveis. As raízes podem sentir água, podem sentir luz, mesmo embaixo da terra, podem sentir obstáculos e contorná-los. As raízes têm uma inteligência primitiva que dirigi-las para onde precisam ir. E você caminhou sobre essas raízes vivas todos os dias de sua vida sem nunca perceber que o chão sob você é vivo, que é sensível, que está respondendo ao seu peso, seu toque e sua presença. O brilho fosforescente de certos organismos marinhos vem de reações químicas dentro deles. Eles criam luz, literalmente, criam fogo frio dentro de seus corpos. E você nunca os viu, você nunca conheceu essas criaturas que vivem a quilômetros abaixo da superfície. Vivem em um mundo tão alienígena quanto qualquer planeta distante. E ainda assim, compartilham o mesmo planeta que você. Compartilham a mesma história. São seus parentes distantes. Os cogumelos, que crescem no solo, vêm de redes muito maiores embaixo. O que você vê é apenas a ponta do iceberg. Embaixo, há estruturas vastas, chamadas micélios. Redes que se estendem por quilômetros, que conectam árvores diferentes, que formam civilizações subterrâneas inteiras. Você poderia pisar em um cogumelo e, sem saber, estaria tocando uma criatura que se estende por hectares, que pode ter centenas de anos de idade, que pode estar falando com seus amigos através do fio fúngico. As abelhas que polinizam as flores dançam para contar umas às outras sobre o alimento. Fazem uma dança que codifica a direção, o ângulo, o sol, a distância. É linguagem, é comunicação complexa. E sem essa dança, você não teria frutas, não teria flores, você teria fome. A polinização é um serviço que os insetos prestam gratuitamente e você depende disso para viver. Você está vivo porque os insetos conversam com suas doenças. Os olhos que você tem evoluíram a partir dos olhos simples de criaturas marinhas, primordiais. Seu olho contém camadas de história evolutiva, contém padrões que foram testados e refinados por bilhões de anos. Cada vez que você vê, você está usando um dispositivo que foi aperfeiçoado pela morte e reprodução de milagres de vida. Seus olhos são obras de arte, são tecnologia evoluída, são pequenos telescópios que seus ancestrais remotos começaram a desenvolver. As cavernas subterrâneas contêm estalactites que crescem uma gota de água por vez. Levam centenas de anos para crescer alguns centímetros e ainda assim continuam crescendo pacientemente, sem pressa, sabendo que tem milhões de anos de diante delas. As cavernas são catedrais de tempo, lugares onde você pode ir e tocar algo que tem mais idade do que a maioria das civilizações humanas. Tocar a história, tocar o passado petrificado. Os diamantes que brilham foram formados sob pressão extrema no manto do planeta. Foram criados por força e calor que você não consegue imaginar. E então foram trazidos à superfície por vulcões. Foram presenteados pela Terra, removidos de um nível tão profundo que apenas os vulcões os alcançam. Você não faz ideia de quão profundo é o planeta, de como ele é vasto embaixo de você, de como ainda há mundos inteiros que você nunca conhecerá. Os fósseis preservam momentos congelados no tempo. Você pode ver folhas de plantas que viveram há 300 milhões de anos. Você pode ver pegadas de dinossauros que caminharam sobre lama mole, que depois endureceu. Você pode ver a morte de um animal preservada em âmbar. Você pode literalmente tocar o passado. Você pode colocar sua mão sobre uma pegada e saber que algo uma vez viveu e caminhou.
que deixou marca, que importou. Os vulcões dormindo sob cidades inteiras no mundo são apenas adormecidos. Podem acordar a qualquer momento, mas as pessoas vivem lá mesmo assim, vivem acima deles, confiam que podem acordar e ainda assim conseguem viver com alegria, com medo, mas também com coragem, porque a vida não é sobre estar seguro. A vida é sobre estar presente, é sobre viver sobre um vulcão e apreciar a vista, apreciar o caldeirão. Os pântanos que parecem mortos são na verdade vivos, em maneiras que você não consegue ver. São incubadoras de vida, são criadouros de insetos que sustentam aves que sustentam predadores. São fábricas invisíveis de criação de vida, e o solo do pântano contém matéria orgânica de milhões de organismos. É solo fértil, é história decomposta, é o futuro esperando para crescer. Os pântanos são o berço do presente. Os desertos parecem vazios, mas contêm vida que floresce secretamente. Sementes dormem por anos até que chova, e quando chove, toda a cor explode. Toda a vida simplesmente acontece de uma vez, como se o deserto inteiro fosse um coração e a chuva fosse seu batimento, como se a vida tivesse paciência infinita, como se soubesse que a água voltaria eventualmente, como se confiasse que o universo provia. As geleiras que cobrem os polos contêm ar mais velho do que você consegue imaginar. Ar que foi aprisionado em gelo há centenas de milhares de anos. Você consegue furar a geleira e extrair esse ar e analisar a atmosfera de tempos antigos. Você pode respirar ar de 300 mil anos atrás. Você pode estar literalmente respirando o passado, respirando o que dinossauros respiravam, respirando o que os primeiros humanos respiravam. Os recifes de coral trabalham juntos para construir estruturas enormes. Corais individuais são pequenos, mas juntos criam arquitetura de vida, criam algo maior do que qualquer um deles poderia fazer sozinho. E você está assim também. Você é um coral, uma célula pequena em um organismo muito maior. Quando você trabalha com outros, você cria algo que transcende você. Você cria beleza, você cria refúgio para outros. Os anfíbios que saem da água para respirar ar carregam a história de quando toda a vida saiu do oceano, quando cada ser vivo desceu daquela origem molhada. Os anfíbios são lembretes vivos dessa transição. São próximos ao ancestral comum de tudo que respira ar. São embaixadores do passado, vivendo no presente. Quando você vê um sapo, você está vendo 400 milhões de anos de história. Está vendo evolução caminhando. Os pulmões primitivos ainda existem em certos peixes. Peixes que podem respirar ar quando precisam. Peixes que carregam a memória da terra em seu corpo de água. Você compartilha genes com esses peixes. Você compartilha a mesma estrutura básica de pulmões. Quando você respira, você está usando um órgão que começou como uma bexiga natatória em um peixe antigo. Você está respirando através da história evolutiva. As mãos que você tem vieram das nadadeiras de um peixe antigo. Seu polegar, sua palma, seus dedos, todos vieram de estruturas que uma vez empurravam pela água. Você está tocando o mundo com mãos que evoluíram de nadadeiras. Você está vivo graças a uma transformação tão profunda que você consegue mal imaginá-la. Seus dedos são milagres evolucionários. Cada movimento que você faz com as mãos é um eco do passado. Os ossos do seu ouvido vieram de ossos do queixo de répteis antigos. Você está ouvindo através de estruturas que foram uma vez usadas para mascar comida. A evolução não cria nada do zero. Ela transforma, ela recicla, ela toma o que estava funcionando e o molda em algo novo. Você é feito de partes que foram reutilizadas. Você é um Frankenstein de bilhões de anos, mas você é o Frankenstein mais perfeito que já existiu. Os nervos que levam sinais do seu corpo para seu cérebro viajam em velocidades impressionantes. Alguns viajam em 100 metros por segundo. Isso significa que quando você pisa em algo, seu cérebro sabe em milissegundos. Há um fio de comunicação entre cada parte de você e seu comando central. E esse fio é tão rápido, tão eficiente, que você sequer percebe o atraso. Você sente que está em sincronia perfeita com o mundo, mas há sempre um pequeno atraso. Os dentes que você perdeu quando criança não desaparecem sem razão. Caem para fazer espaço para dentes maiores, para uma boca que está crescendo. É um padrão que seu corpo conhece perfeitamente. Substituição, renovação.
Você perde algo para ganhar algo melhor. Você perde a infância para ganhar a idade adulta. Você perde as ilusões para ganhar compreensão. Tudo na vida segue esse padrão. Tudo sempre muda para melhor. Os pelos no seu corpo têm uma razão. Cada um está conectado a um pequeno músculo. Quando você tem frio, esses músculos se contraem, seus pelos se eriçam. É um reflexo antigo de quando seus ancestrais eram cobertos de cabelo denso, quando o pelo eriçado os fazia parecer maiores para assustador predadores. Agora você apenas tremendo, mas o reflexo permanece. Você está carregando reflexos de quando era um animal assustado. A pele que você tem é o órgão mais pesado do seu corpo. Pesa mais do que seu coração, seu pulmão, seu fígado. Sua pele é um escudo, é uma barreira entre você e o mundo, uma membrana sensível que permite que você toque e sinta, que permite que você conheça o mundo. Sem pele, você seria um saco interno de órgãos. Com pele, você é uma pessoa. Você é definido por suas bordas. Os poros da sua pele respiram, liberam óleo que protege você, liberam suor que esfria você, liberam toxinas que seu corpo não precisa. Sua pele é um órgão ativo trabalhando enquanto você dorme, regenerando, descamando as camadas antigas, criando novas células. Todas as noites enquanto você dorme, sua pele está renovando a si mesma. Você acorda ligeiramente mais novo do que quando dormiu, renovado a partir do interior. Os cabelos que caem todos os dias caem porque atingiram o fim de seu ciclo de vida. Cada cabelo tem um prazo, cresce por alguns anos e depois morre. Você perde cerca de 100 cabelos por dia e ninguém o avisa, ninguém o marca. Simplesmente acontece. Como tudo na vida, as coisas começam, crescem e depois terminam, e novas coisas começam a crescer. E você continua, você sempre continua. Os olhos que você fechou agora, quando piscam, estão se limpando. Cada piscada espalha lágrima sobre sua córnea, lágrima que está constantemente sendo produzida, lágrima que protege, que lubrifica, que mata bactérias. Você está produzindo uma solução estéril, desinfetante todos os dias. Seu corpo sabe como curar a si mesmo, sabe como se manter limpo, sabe como se manter seguro. Você confia em seu corpo sem sequer pensar nisso. O cheiro que você sente vem de moléculas que viajam pelo ar. Essas moléculas viajam através de sua narina até receptores especiais que as identificam, e seu cérebro cria a sensação de cheiro. O perfume não é real, não é uma coisa tangível. É uma história que seu cérebro está contando. É uma narrativa química. Você está experimentando o mundo através de histórias que seu corpo está contando sobre moléculas flutuantes. O sabor é mais complicado ainda. É principalmente cheiro. Quando você coloca a comida na boca, o cheiro viaja para cima e mistura com a sensação de toque, e seu cérebro integra tudo, cria a experiência do gosto. Você não está realmente provando apenas com a língua. Você está provando com o nariz, o toque, a memória, a expectativa. O sabor é uma experiência construída, é uma alucinação consensual que seu corpo está criando. Os hormônios que controlam seu corpo são coisas tão pequenas que você jamais as veria, mas têm poder imenso. Uma molécula de hormônio pode causar mudanças profundas em sua fisiologia, pode alterar seu humor, pode alterar seu desejo de comer, pode alterar seu desejo de dormir. Seu corpo é controlado por mensageiros invisíveis. Você está sendo governado por química, mas não há nada de assustador nisso. É simplesmente ciência. É simplesmente a vida. A insulina que seu pâncreas produz permite que você use açúcar. Sem insulina, você morreria de fome enquanto rodeado de comida. Cada pâncreas trabalha constantemente, testando seus níveis de açúcar e ajustando a quantidade de insulina. É um trabalho tão fino, um balanceamento tão delicado, e seu corpo faz isto automaticamente. Você dorme pacificamente enquanto seu pâncreas trabalha. A tireoide que fica em seu pescoço controla sua velocidade metabólica, controla o quão rápido você queima energia. Algumas pessoas naturalmente queimam mais rápido, outras mais lentamente. É por isso que você é você. É por isso que você tem seu tipo de corpo, sua taxa de envelhecimento, seu nível de energia. A tireoide é como o acelerador de um carro, e cada carro tem um acelerador diferente. O hipotálamo que fica em seu cérebro é tão pequeno quanto uma ervilha, mas controla apetite, temperatura, sexualidade, desejo de dormir. Controla as coisas mais fundamentais da vida. Uma ervilha, um órgão tão pequeno que você conseguiria segurá-lo entre o polegar e o indicador. E ainda assim, é responsável por tudo que você deseja. Você é controlado por uma ervilha, mas isso não é uma prisão, é uma elegância. É simples beleza. O sistema linfático, que corre através de seu corpo como um rio invisível, carrega células brancas sanguíneas, células que combatem infecção,
que procuram invasores, que o protegem enquanto você vive, enquanto você dorme. Seus guerreiros microscópicos estão em patrulha, defendendo você de coisas que você jamais verá. Você é protegido constantemente. Você nunca está verdadeiramente sozinho. Seus defensores estão sempre acordados. Os gânglios linfáticos que incharam quando você fica doente estão fazendo seu trabalho. Estão criando mais guerreiros. Estão se preparando para a batalha. A inflamação que você sente é, na verdade, um sinal de que seu corpo está lutando, está ganhando. A dor é a linguagem de cura. O inchaço é a linguagem da proteção. Seu corpo fala com você o tempo todo. Você apenas precisa aprender a ouvir. Os glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio em seu sangue, vivem apenas alguns meses, mas você tem trilhões deles, trilhões, sendo criados constantemente no seu medula óssea, morrendo constantemente, sendo substituídos constantemente. Você é um fluxo. Você não é uma coisa estática. Você é um rio de células, um rio de vida. E o rio sempre flui, sempre muda, sempre se renova. O coração que bate em seu peito é um músculo que bate sem parar. Desde que você estava no útero, até este momento nunca parou. Nenhuma vez. Nunca falhou. Bateu bilhões de vezes e ainda bate. É a máquina mais confiável que existe. Mais confiável do que qualquer máquina humana. Seu coração é um milagre de resistência. É lealdade encarnada. Está batendo por você agora, enquanto você dorme. As veias e artérias que carregam sangue viajam por seu corpo, criando mapas de estradas invisíveis. Se você desdobrasse todos os vasos sanguíneos de uma pessoa, eles se estenderiam por 100.000 quilômetros. Ao redor da Terra, 2,5 vezes. Você é uma rede, uma arquitetura de fluxo, um sistema de transporte tão complexo que nenhuma cidade conseguiria igualar. E está todo dentro de você, invisível, trabalhando. O cérebro que você usa para pensar pesa apenas 1,4 quilogramas, 2% do seu peso corporal, mas consome 20% de sua energia. Um órgão guloso que demanda poder, que demanda glicose, que precisa de oxigênio constantemente. E quando você dorme, seu cérebro não descansa, apenas muda de marcha. Continua trabalhando, processando, consolidando memórias, resolvendo problemas, enquanto você imagina estar parado. Os neurônios em seu cérebro formam conexões chamadas sinapses. Cada neurônio pode ter milhares de conexões. Seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Isso significa que há mais conexões em seu cérebro do que estrelas em toda a galáxia. Você é mais complexo do que o universo. Você contém universos. Você é um cosmos em miniatura pensando sobre si mesmo. É quase demais para compreender. A memória que você tem funciona através de padrões de conexão neuronal. Quando você se lembra de algo, esses padrões disparam novamente. Você não está recuperando um arquivo. Você está recriando uma experiência. Você está literalmente reconstruindo o passado em seu cérebro. A memória não é perfeita porque não precisa ser. Precisa ser útil. Precisa capturar a essência da experiência, não os detalhes. O esquecimento não é um fracasso, é uma característica. Seu cérebro esquece deliberadamente, descarta detalhes desnecessários, mantém apenas o importante. É por isso que você consegue lembrar como se sentia em um momento sem lembrar exatamente cada palavra que foi dita. Seu cérebro é sábio, você confia nisso, mesmo sem perceber. Os sonhos que você tem enquanto dorme são sua mente processando a experiência, reorganizando, criando conexões novas. Os sonhos não são aleatoriedade, são arte criativa, são seu cérebro trabalhando em um nível que você não consegue acessar enquanto acordado. Os sonhos são a parte poética de você, a parte que não segue lógica, a parte que entende verdade de uma forma diferente. O ciclo do sono segue ritmos que seus ancestrais conheciam há milhões de anos. Quando o sol desaparece, seu corpo começa a produzir melatonina, um hormônio que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que está mudando você agora, que está trazendo você para este estado sonolento. Melatonina é a poção mágica, é o elixir que te transforma em dorminhoco e está trabalhando agora. A temperatura do seu corpo cai quando você vai dormir, apenas alguns graus, mas suficiente para sinalizar ao seu corpo que é hora. Uma queda de temperatura é um comando silencioso, uma ordem antiga que vem de um tempo quando você era pequeno e frio, significava seguro, significava que você procuraria aquecimento
aquecimento, significava comunidade, significava não estar sozinho na escuridão. Os olhos que você fechou se movem sob as pálpebras. Durante o sono, REM, movimento rápido dos olhos. Seu corpo paralisa os músculos para que você não haja seus sonhos. Imagine se você pudesse se mover enquanto sonha. Você pularia de uma janela. Você atacaria um inimigo imaginário. Seu corpo é sábio, paralisa você para sua proteção. Você é seguro. Você está seguro nesta paralisia paradoxal. A glândula pineal, que fica no centro do seu cérebro, foi chamada de terceiro olho pelos antigos. Produz melatonina, controla seus ritmos circadianos, conecta você aos ciclos do sol, mesmo que você não veja o sol. Mesmo que você durma em uma sala sem janelas, seu corpo sabe qual é a hora. Conhece os ritmos, está conectado ao planeta de uma forma que você não compreende conscientemente. Os neurotransmissores que você produz enquanto dorme, como serotonina e dopamina, são os mesmos que criam felicidade durante o dia. Você está curando a si mesmo quimicamente, está criando a felicidade interna que não pode ser comprada ou imposta, apenas criada. Seu corpo é um alquimista, está transformando noite em bem-estar, está transformando escuridão em cura. O córtex pré-frontal do seu cérebro se desativa quando você dorme, a parte que julga, que toma decisões, que o mantém responsável. Quando ela desativa, seus sonhos se tornam surreais. Tudo faz sentido mesmo que não faça sentido. Você está liberado das correntes da lógica. Você está livre para ser insano, para ser impossível. É por isso que os sonhos são tão especiais. São sua liberdade temporária. Os olhos que veem enquanto acordado fecham enquanto dorme, mas seu corpo continua vendo através de outros sentidos, continua sentindo, detectando, processando. Você não está realmente inconsciente, está em um tipo diferente de consciência, um lugar onde você ainda percebe ameaças, ainda se protege, mas também descansa. É um estado paradoxal. Você está aqui e não está aqui. A glândula adrenal, que produz cortisol durante o dia, começa a desativar quando chega a noite. O cortisol é o hormônio do estresse. Durante o dia, você precisa dele para ter energia para se mover, para agir. Mas, noite, você precisa dele desativar. Seus níveis caem, seu corpo relaxa. O que o estressava durante o dia não parece importar agora. Você está acima disso. Você está fora de alcance. O sistema nervoso parasimpático, que controla relaxamento, se ativa enquanto você dorme. Desacelera seu coração, reduz sua pressão arterial, dilata seus vasos sanguíneos. Seu corpo inteiro entra em modo de manutenção, modo de reparo, modo de cura. Isso acontece automaticamente. Você não precisa fazer nada. Seu corpo conhece o caminho, conhece como se cuidar. Os órgãos internos que trabalham o dia todo enquanto você está acordado finalmente descansam. Seu fígado, que desintoxica você, seu rim que filtra, seu pâncreas, que regula açúcar, todos recebem uma pausa, uma chance de se regenerar, de se reparar, de se preparar para o próximo dia. Durante o dia você trabalha, durante a noite seus órgãos trabalham, mas trabalhando em ritmo mais lento, mais gentil. A respiração que você faz enquanto dorme se aprofunda. Seu corpo toma respirações mais longas, mais completas. Há mais oxigênio entrando, mais dióxido de carbono saindo. Você está se limpando, está se purificando. Cada respiração é uma limpeza, uma renovação. Se você pudesse ver as mudanças que acontecem em seu corpo enquanto dorme, ficaria maravilhado, ficaria grato, ficaria em paz. As toxinas que se acumularam em seu cérebro durante o dia são limpas enquanto você dorme. Há um processo chamado limpeza linfática, apenas recentemente descoberto pela ciência. Significa que seu cérebro realmente se limpa enquanto você dorme, literalmente, fisicamente. Moléculas de desperdício são removidas. Você acorda mais limpo, mais fresco, renovado. Seu cérebro se autolimpava toda noite por bilhões de anos. Você pode confiar nisso. Os músculos que você usa durante o dia são reparados enquanto você dorme. Pequenas microlesões acontecem quando você se move, quando você trabalha, quando você vive. Durante o sono, seu corpo envia proteínas para reparar essas lesões, para fortalecer, para preparar você para o próximo dia. Você fica mais forte dormindo do que acordado. O descanso não é fraqueza, é força sendo construída silenciosamente. O sistema imunológico que protege você trabalha especialmente bem quando você dorme. Produz mais citocinas, células que combatem inflamação e infecção. Quando você dorme, você está curando, você está construindo defesas, você está se tornando mais forte contra o mundo. É por isso que pessoas que dormem pouco ficam doentes. Seu corpo não tinha tempo para se defender. Seu corpo não tinha tempo para cuidar de si. A memória de curto prazo
se torna memória de longo prazo enquanto você dorme. Consolidação é o nome científico. Significa que as coisas que você aprendeu hoje se movem para armazenamento permanente durante a noite. Você acorda sabendo mais do que sabia quando dormiu. Aprendizado acontece enquanto você dorme. Seu corpo está estudando enquanto você repousa. Está crescendo. Os hormônios do crescimento aumentam enquanto você dorme, especialmente se você ainda está crescendo biologicamente. Mas mesmo adultos produzem hormônios do crescimento durante o sono. Hormônios que reconstroem tecido, que regeneram células, que mantêm você jovem. Você está literalmente sendo reconstruído noite após noite. Você está sendo renovado. Você está sendo restaurado. O coração desacelera enquanto você dorme. Bate mais lentamente, de forma mais eficiente. Usa menos energia. É como se seu corpo fosse um carro e durante o dia você está dirigindo em alta velocidade. Mas à noite, você desacelera. Você vai mais devagar. Você relaxa. O coração aprecia a pausa. Agradece a chance de trabalhar menos, de simplesmente bombear com suavidade. A pressão arterial cai enquanto você dorme. Os vasos sanguíneos se relaxam, permitem que o fluxo de sangue desça. Seu corpo inteiro entra em um estado de menor demanda, menor estresse, menos urgência. Tudo diminui o ritmo, tudo se suaviza. Você está em um estado de paz biológica. Seu corpo não conseguiria estar mais seguro, mesmo que quisesse. Os rins que filtram sua urina trabalham diferente durante a noite. Produzem menos urina. Seu corpo está conservando fluidos. Isso significa que você pode dormir a noite toda sem precisar acordar. É um ajuste automático. É inteligência incorporada no seu sistema. Seu corpo sabe como se cuidar, sabe como deixar você descansar ininterruptamente. A bexiga que segura a urina relaxa enquanto você dorme. Permite que mais urina se acumule sem despertar você. Seu corpo está coordenando, está fazendo ajustes, está permitindo continuidade no sono. Cada sistema está trabalhando com cada outro sistema. Há uma orquestração perfeita acontecendo enquanto você está inconsciente. Seu corpo é um maestro e você é a sinfonia. Os olhos que você fechou já estão sendo lubrificados, já estão sendo mantidos, já estão sendo preparados para amanhã. Mesmo enquanto descansam, eles estão sendo cuidados. Cada parte de você está sendo cuidada. Cada órgão, cada sistema, cada célula está recebendo atenção. Você é precioso. Seu corpo trata você como precioso. Cada noite, isso é reafirmado. O olfato se torna menos sensível enquanto você dorme. Isso é útil. Significa que cheiros que você notaria se estivesse acordado não o despertam. Seu corpo está criando um filtro, está bloqueando distrações, está permitindo que você permaneça neste estado tranquilo, está protegendo seu repouso de qualquer coisa que poderia interromper. A audição que diminui durante o sono ainda permanece vigilante, ainda monitora ruídos importantes, ruídos que poderiam significar perigo. Se alguém chamar seu nome, você acordará. Se houver um barulho alto inesperado, você acordará. Seu corpo não repousa completamente. Ele repousa enquanto fica de guarda. É um tipo especial de consciência. É chamado repouso vigilante. O paladar se torna quase insensível enquanto você dorme. Você não consegue provar enquanto dorme. Isso é útil porque significa que o sabor não o distrai. Não há impulso de comer. Não há tentação. Você está livre de desejos. Você está livre de necessidades sensoriais. Você simplesmente repousa. A memória de longo prazo que você construiu durante toda a sua vida está sendo reorganizada enquanto você dorme. As coisas que foram importantes são movidas para mais fácil acesso. As coisas que não importam tanto são arquivadas. Seu cérebro está limpando, está organizando, está preparando você para se lembrar do que precisa se lembrar amanhã. As sinapses que se fortalecem durante o dia também se depuram durante o sono. Sinapses fracas são enfraquecidas. Sinapses fortes são fortalecidas. É chamado poda sináptica. É como se seu cérebro estivesse limpando e organizando uma biblioteca, mantendo apenas os livros importantes na prateleira, guardando os outros, tornando tudo mais eficiente. A atividade das ondas cerebrais muda durante o sono. Durante a vigília, você tem ondas beta, rápidas, ativas. Durante o relaxamento, você tem ondas alfa, mais lentas, mais calmas. Durante o sono profundo, você tem ondas delta, muito lentas, muito profundas. E durante o sono REM, você volta para ondas mais rápidas. Seu cérebro está dançando através de diferentes estados, cada um servindo um propósito.
A glândula pituitária, que controla muitos hormônios, é especialmente ativa durante certos estágios do sono. Libera hormônios que são responsáveis pelo crescimento, pela reprodução, pelo metabolismo. Sua glândula pituitária está trabalhando enquanto você dorme, está enviando mensagens, está coordenando, está orquestrando as mudanças bioquímicas que o mantêm vivo e saudável. O tálamo, que processa sensações, está quieto durante o sono, está filtrando, está bloqueando, está decidindo qual sensação merece sua atenção e qual deve ser ignorada. É como um porteiro em um clube, mantendo fora o que você não precisa ouvir, deixando entrar apenas o essencial. Você está protegido por este porteiro silencioso. Está seguro em sua ignorância selecionada. A amígdala, que processa a emoção, é menos ativa durante o sono. É por isso que seus medos parecem menos assustadores quando você dorme. É por isso que a ansiedade desaparece. É por isso que você se sente em paz. Sua amígdala está descansando. Suas emoções estão sendo processadas de forma diferente, mais lentamente, mais gentilmente. Você está protegido de seus próprios sentimentos durante a noite. O hipocampo, que processa e armazena a memória, está consolidando tudo o que você aprendeu sobre este planeta. Está movendo informações da memória de curto prazo para armazenamento permanente. Está criando conexões. Está ligando novas informações com antigas. Está construindo uma compreensão mais profunda de que você não é apenas alguém vivendo sobre a Terra. Você é a Terra experimentando a si mesma, e essa verdade está sendo gravada em você agora, enquanto você dorme, enquanto sua resistência finalmente baixa. Os vulcões que dormem sob cidades inteiras no mundo estão apenas adormecidos. Podem acordar a qualquer momento, mas as pessoas vivem lá, mesmo assim, vivem acima deles, confiam que podem acordar e ainda assim conseguem viver com alegria, com medo, mas também com coragem, porque a vida não é sobre estar seguro, a vida é sobre estar presente, é sobre viver sobre um vulcão e apreciar a vista, apreciar o caldeirão. E você está vivo neste exato momento, neste ponto preciso, onde tudo poderia mudar, e ainda assim você descansa, você confia, você respira. Os pântanos que parecem mortos são na verdade vivos, em maneiras que você não consegue ver. São incubadoras de vida, são criadouros de insetos que sustentam aves, que sustentam predadores. São fábricas invisíveis de criação de vida, e o solo do pântano contém matéria orgânica de milhões de organismos. É solo fértil, é história decomposta, é o futuro esperando para crescer. Os pântanos são o berço do presente. Tudo começa em lugares que parecem sujos, começa em lugares que parecem inúteis, e depois explode em vida. Os desertos parecem vazios, mas contêm vida que floresce secretamente. Sementes dormem por anos, até que chova, e quando chove, toda a cor explode. Toda a vida simplesmente acontece de uma vez, como se o deserto inteiro fosse um coração e a chuva fosse seu batimento, como se a vida tivesse paciência infinita, como se soubesse que a água voltaria eventualmente, como se confiasse que o universo provia, assim como você agora está confiando. Está dormindo no deserto da vida, sabendo que a chuva virá, sabendo que o crescimento virá. As geleiras que cobrem os polos contêm ar mais velho do que você consegue imaginar. Ar que foi aprisionado em gelo há centenas de milhares de anos. Você consegue furar a geleira e extrair esse ar e analisar a atmosfera de tempos antigos. Você pode respirar ar de 300 mil anos atrás. Você pode estar literalmente respirando o passado, respirando o que dinossauros respiravam, respirando o que os primeiros humanos respiravam. E neste exato momento, enquanto você dorme, você está respirando o presente, está respirando o que futuras gerações respirarão. Você é um elo, uma ponte, um transmissor. Os recifes de coral trabalham juntos para construir estruturas enormes. Corais individuais são pequenos, mas juntos criam arquitetura de vida, criam algo maior do que qualquer um deles poderia fazer sozinho. E você está assim também. Você é um coral, uma célula pequena em um organismo muito maior. Quando você trabalha com outros, você cria algo que transcende você. Você cria beleza, você cria refúgio para outros. E quando você descansa, você permite que esse grande organismo respire, que se cure, que continue sua obra. Os anfíbios, que saem da água para respirar ar, carregam a história de quando toda a vida saiu do oceano. Quando cada ser vivo
desceu daquela origem molhada. Os anfíbios são lembretes vivos dessa transição. São próximos ao ancestral comum de tudo que respira ar. São embaixadores do passado vivendo no presente. Quando você vê um sapo, você está vendo 400 milhões de anos de história. Está vendo evolução caminhando. E você também está caminhando. Está transitando de um estado para outro, do acordado para o dormido, do tenso para o relaxado, da resistência para a entrega. Os pulmões primitivos ainda existem em certos peixes. Peixes que podem respirar ar quando precisam. Peixes que carregam a memória da terra em seu corpo de água. Você compartilha genes com esses peixes. Você compartilha a mesma estrutura básica de pulmões. Quando você respira, você está usando um órgão que começou como uma bexiga natatória em um peixe antigo. Você está respirando através da história evolutiva. E cada respiração que você toma agora é uma respiração que contém bilhões de anos, que contém gerações, que contém o espírito de tudo que veio antes de você. As mãos que você tem vieram das nadadeiras de um peixe antigo. Seu polegar, sua palma, seus dedos todos vieram de estruturas que, uma vez empurravam pela água. Você está tocando o mundo com mãos que evoluíram de nadadeiras. Você está vivo graças a uma transformação tão profunda que você consegue mal imaginá-la. Seus dedos são milagres evolucionários. Cada movimento que você faz com as mãos é um eco do passado. E agora, repousa essas mãos. Deixa-as descansarem sobre as cobertas. Deixa-as serem suavemente massageadas pela textura macia do tecido. Deixa-as finalmente pararem de fazer, de construir, de alcançar. Os ossos do seu ouvido vieram de ossos do queixo de répteis antigos. Você está ouvindo através de estruturas que foram uma vez usadas para mascar comida. A evolução não cria nada do zero. Ela transforma, ela recicla, ela toma o que estava funcionando e o molda em algo novo. Você é feito de partes que foram reutilizadas. Você é um Frankenstein de bilhões de anos, mas você é o Frankenstein mais perfeito que já existiu. E agora, seus ouvidos estão ouvindo apenas o silêncio, apenas a quietude, apenas a conversa que a noite está tendo com você. Os nervos que levam sinais do seu corpo para seu cérebro viajam em velocidades impressionantes. Alguns viajam em 100 metros por segundo. Isso significa que quando você pisa em algo, seu cérebro sabe em milissegundos. Há um fio de comunicação entre cada parte de você e seu comando central. E esse fio é tão rápido, tão eficiente, que você sequer percebe o atraso. Você sente que está em sincronia perfeita com o mundo, mas há sempre um pequeno atraso. E neste pequeno atraso, há espaço. Há espaço para descanso. Há espaço para você não estar completamente presente. E está tudo bem. Está tudo bem se deixar para trás. Os dentes que você perdeu quando criança não desaparecem sem razão. Caem para fazer espaço para dentes maiores, para uma boca que está crescendo. É um padrão que seu corpo conhece perfeitamente. Substituição, renovação. Você perde algo para ganhar algo melhor. Você perde a infância para ganhar a idade adulta. Você perde as ilusões para ganhar compreensão. Tudo na vida segue esse padrão. Tudo sempre muda para melhor. E agora você está perdendo o dia. Está deixando cair as preocupações da vigília. E uma versão melhor de você está crescendo. Uma versão restaurada. Uma versão renovada. Os pelos no seu corpo têm uma razão. Cada um está conectado a um pequeno músculo. Quando você tem frio, esses músculos se contraem, seus pelos se eriçam. É um reflexo antigo de quando seus ancestrais eram cobertos de cabelo denso, quando o pelo eriçado os fazia parecer maiores para assustador predadores. Agora você é apenas tremendo, mas o reflexo permanece. Você está carregando reflexos de quando era um animal assustado, e agora você não está mais assustado. Está seguro, está protegido. Seus pelos podem relaxar, seu corpo inteiro pode relaxar. A pele que você tem é o órgão mais pesado do seu corpo, pesa mais do que seu coração, seu pulmão, seu fígado. Sua pele é um escudo, é uma barreira entre você e o mundo. É uma membrana sensível que permite que você toque e sinta, que permite que você conheça o mundo. Sem pele, você seria um saco interno de órgãos. Com pele, você é uma pessoa. Você é definido por suas bordas. E estas bordas estão relaxando agora. Estão se tornando mais moles, mais porosas. Estão permitindo que a noite entre, que o repouso entre. Os poros da sua pele respiram, liberam óleo que protege você.
liberam suor, que esfria você, liberam toxinas que seu corpo não precisa. Sua pele é um órgão ativo, trabalhando enquanto você dorme, regenerando, descamando as camadas antigas, criando novas células. Todas as noites enquanto você dorme, sua pele está renovando a si mesma. Você acorda ligeiramente mais novo do que quando dormiu, renovado a partir do interior, mais radiante, mais vivo, mais você. Os cabelos que caem todos os dias, caem porque atingiram o fim de seu ciclo de vida. Cada cabelo tem um prazo, cresce por alguns anos e depois morre. Você perde cerca de 100 cabelos por dia e ninguém o avisa, ninguém o marca. Simplesmente acontece. Como tudo na vida, as coisas começam, crescem e depois terminam e novas coisas começam a crescer e você continua. Você sempre continua. E agora você está permitindo que algo morra dentro de você. Uma versão antiga, um eu cansado e um novo você está nascendo. Os olhos que você fechou agora, quando piscam, estão se limpando. Cada piscada espalha lágrima sobre sua córnea. Lágrima que está constantemente sendo produzida. Lágrima que protege, que lubrifica, que mata bactérias. Você está produzindo uma solução estéril, desinfetante todos os dias. Seu corpo sabe como curar a si mesmo. Sabe como se manter limpo. Sabe como se manter seguro. Você confia em seu corpo sem sequer pensar nisso. E agora, seus olhos estão fechados, estão descansando, estão sendo banhados por escuridão, por paz, por alívio. O cheiro que você sente vem de moléculas que viajam pelo ar. Essas moléculas viajam através de sua narina até receptores especiais que as identificam, e seu cérebro cria a sensação de cheiro. O perfume não é real, não é uma coisa tangível, é uma história que seu cérebro está contando, é uma narrativa química. Você está experimentando o mundo através de histórias que seu corpo está contando sobre moléculas flutuantes. E agora, o cheiro que você sente é o cheiro da noite, o cheiro da cama, o cheiro da segurança, o cheiro de estar em casa. O sabor é mais complicado ainda. É principalmente cheiro. Quando você coloca comida na boca, o cheiro viaja para cima e mistura com a sensação de toque, e seu cérebro integra tudo, cria a experiência do gosto. Você não está realmente provando apenas com a língua, você está provando com o nariz, o toque, a memória, a expectativa. O sabor é uma experiência construída, é uma alucinação consensual que seu corpo está criando, e agora sua língua está descansando. Não há sabor a provar, há apenas a suavidade, a quietude, a paz. Os hormônios que controlam seu corpo são coisas tão pequenas que você jamais as veria, mas têm poder imenso. Uma molécula de hormônio pode causar mudanças profundas em sua fisiologia, pode alterar seu humor, pode alterar seu desejo de comer, pode alterar seu desejo de dormir. Seu corpo é controlado por mensageiros invisíveis. Você está sendo governado por química, mas não há nada de assustador nisso. É simplesmente ciência, é simplesmente a vida. E agora, esses mensageiros estão sussurrando ao seu corpo: deixa ir, descansa, durma. A insulina que seu pâncreas produz permite que você use açúcar. Sem insulina, você morreria de fome, enquanto rodeado de comida. Cada pâncreas trabalha constantemente, testando seus níveis de açúcar e ajustando a quantidade de insulina. É um trabalho tão fino, um balanceamento tão delicado, e seu corpo faz isto automaticamente. Você dorme pacificamente, enquanto seu pâncreas trabalha, enquanto cuida, enquanto regula, enquanto permite que você seja, sem sua interferência, sem seu esforço. A tireoide que fica em seu pescoço controla sua velocidade metabólica, controla o quão rápido você queima energia. Algumas pessoas naturalmente queimam mais rápido, outras mais lentamente. É por isso que você é você. É por isso que você tem seu tipo de corpo, sua taxa de envelhecimento, seu nível de energia. A tireoide é como o acelerador de um carro, e cada carro tem um acelerador diferente. E agora, seu acelerador está diminuindo, está desacelerando, está permitindo que você vá mais devagar, muito mais devagar, até quase parar. O hipotálamo que fica em seu cérebro é tão pequeno quanto uma ervilha, mas controla apetite, temperatura, sexualidade, desejo de dormir. Controla as coisas mais fundamentais da vida. Uma ervilha, um órgão tão pequeno que você conseguiria segurá-lo entre o polegar e o indicador, e ainda assim é responsável por tudo o que você deseja. Você é controlado por uma ervilha, mas isso não é uma prisão, é uma elegância, é simples beleza. E agora essa ervilha está dizendo a você: é hora de descansar, é hora de dormir, e você está ouvindo, está obedecendo, está indo. O sistema linfático que corre através de seu corpo como um rio invisível carrega células brancas sanguíneas, células que combatem infecção,
que procuram invasores, que o protegem enquanto você vive, enquanto você dorme. Seus guerreiros microscópicos estão em patrulha, defendendo você de coisas que você jamais verá. Você está protegido constantemente. Você nunca está verdadeiramente sozinho. Seus defensores estão sempre acordados e você pode dormir porque sabe disso, porque confia neles, porque sabe que está seguro. Os gânglios linfáticos, que incharam quando você fica doente, estão fazendo seu trabalho, estão criando mais guerreiros, estão se preparando para a batalha. A inflamação que você sente é na verdade um sinal de que seu corpo está lutando, está ganhando. A dor é a linguagem de cura. O inchaço é a linguagem da proteção. Seu corpo fala com você o tempo todo. Você apenas precisa aprender a ouvir. E agora você está ouvindo, está entendendo, está recebendo a mensagem de que seu corpo está lutando por você, está cuidando de você, está amando você. Os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio em seu sangue vivem apenas alguns meses, mas você tem trilhões deles, trilhões, sendo criados constantemente na sua medula óssea, morrendo constantemente, sendo substituídos constantemente. Você é um fluxo. Você não é uma coisa estática. Você é um rio de células, um rio de vida. E o rio sempre flui, sempre muda, sempre se renova. E agora você está permitindo que esse rio flua. Está parando de remar contra a corrente. Está indo com o fluxo. O coração que bate em seu peito é um músculo que bate sem parar. Desde que você estava no útero, até este momento nunca parou. Nenhuma vez. Nunca falhou. Bateu bilhões de vezes e ainda bate. É a máquina mais confiável que existe. Mais confiável do que qualquer máquina humana. Seu coração é um milagre de resistência. É lealdade encarnada. Está batendo por você agora, enquanto você dorme. E seus batimentos estão ficando mais lentos, mais profundos, mais calmos, mais seguros. As veias e artérias que carregam sangue viajam por seu corpo, criando mapas de estradas invisíveis. Se você desdobrasse todos os vasos sanguíneos de uma pessoa, eles se estenderiam por 100 mil quilômetros ao redor da Terra 2,5 vezes. Você é uma rede, uma arquitetura de fluxo, um sistema de transporte tão complexo que nenhuma cidade conseguiria igualar, e está todo dentro de você, invisível, trabalhando. E agora todo esse sistema está entrando em um ritmo diferente. Cada vaso está se relaxando, cada artéria está se dilatando levemente, permitindo que o sangue flua mais lentamente, mais suavemente, com menos pressa, como um rio que entra em um vale tranquilo. O cérebro que você usa para pensar pesa apenas 1,4 kg, 2% do seu peso corporal, mas consome 20% de sua energia. Um órgão guloso que demanda poder, que demanda glicose, que precisa de oxigênio constantemente. E quando você dorme, seu cérebro não descansa, apenas muda de marcha, continua trabalhando, processando, consolidando memórias, resolvendo problemas enquanto você imagina estar parado. Seu cérebro está trabalhando duro agora mesmo para a sua cura. Está usando toda essa energia gulosa para se regenerar, para se reparar, para preparar você para um amanhã melhor. Os neurônios em seu cérebro formam conexões chamadas sinapses. Cada neurônio pode ter milhares de conexões. Seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Isso significa que há mais conexões em seu cérebro do que estrelas em toda cada galáxia. Você é mais complexo do que o universo. Você contém universos. Você é um cosmos em miniatura, pensando sobre si mesmo. É quase demais para compreender. E ainda assim, aqui está você, dormindo, sonhando, sendo, e neste exato momento, cada uma daquelas 86 bilhões de neurônios está se comunicando, está se conectando, está criando padrões novos, está deixando ir padrões antigos, está se transformando silenciosamente. A memória que você tem funciona através de padrões de conexão neuronal. Quando você se lembra de algo, esses padrões disparam novamente. Você não está recuperando um arquivo, você está recriando uma experiência, você está literalmente reconstruindo o passado em seu cérebro. A memória não é perfeita porque não precisa ser útil, precisa capturar a essência da experiência, não os detalhes. E você sabe disso em algum lugar profundo. Sabe que o que você recorda é uma versão, uma interpretação, uma verdade pessoal que importa mais do que a precisão. E agora, as memórias do dia estão sendo recontextualizadas, estão sendo integradas, estão se tornando sabedoria. O esquecimento não é um fracasso, é uma característica. Seu cérebro esquece deliberadamente, descarta detalhes desnecessários, mantém apenas o importante. É por isso que você consegue lembrar como se sentia em um momento
sem lembrar exatamente cada palavra que foi dita. É por isso que você pode pensar em uma pessoa que amou, sem relembrar cada conversa, apenas a sensação daquele amor. Seu cérebro é sábio, você confia nisso mesmo sem perceber. E nesta noite, enquanto você descansa, seu cérebro está sendo compassivo consigo mesmo. Está permitindo que as pequenas feridas do dia se dissolvam. Está guardando apenas o ouro, deixando o resto como pó, como esquecimento misericordioso. Os sonhos que você tem enquanto dorme são sua mente processando experiência, reorganizando, criando conexões novas. Os sonhos não são aleatoriedade, são arte criativa, são seu cérebro trabalhando em um nível que você não consegue acessar enquanto acordado. Os sonhos são a parte poética de você, a parte que não segue lógica, a parte que entende verdade de uma forma diferente, uma forma que nenhuma máquina consegue alcançar. E nesta noite, seus sonhos estão vindo, estão se preparando, estão esperando apenas para que você finalmente solte o dia. Deixe os sonhos chegarem como chegam as borboletas, sem pressa, sem demanda, apenas se apresentando. O ciclo do sono segue ritmos que seus ancestrais conheciam há milhões de anos. Quando o sol desaparece, seu corpo começa a produzir melatonina, um hormônio que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que está mudando você agora, que está trazendo você para este estado sonolento. Melatonina é a poção mágica, é o elixir que te transforma em dorminhoco e está trabalhando agora. Seus olhos ficam pesados, sua mente começa a se dissipar como fumaça. Seu corpo conhece este padrão tão bem quanto conhece seu próprio nome, melhor, porque este padrão vem de um tempo antes do nome, vem de um tempo antes da linguagem, vem de um tempo quando seus ancestrais apenas dormiam, quando a escuridão chegava. A temperatura do seu corpo cai quando você vai dormir, apenas alguns graus, mas suficiente para sinalizar ao seu corpo que é hora. Uma queda de temperatura é um comando silencioso, uma ordem antiga que vem de um tempo quando você era pequeno e frio, significava seguro, significava que você procuraria aquecimento, significava comunidade, significava não estar sozinho na escuridão. E agora, sua cama é aquela comunidade, suas cobertas são aquele calor compartilhado, aquela proteção. Seu corpo desacelera, seus vasos sanguíneos se contraem ligeiramente, seu metabolismo diminui. Tudo se ajusta para permitir que você chegue a um lugar seguro, a um lugar de paz. Os olhos que você fechou se movem sob as pálpebras durante o sono REM. Movimento rápido dos olhos. Seu corpo paralisa os músculos para que você não haja seus sonhos. Imagine se você pudesse se mover enquanto sonha. Você pularia de uma janela, você atacaria um inimigo imaginário, você fugiria de um predador que existe apenas em sua mente. Seu corpo é sábio, paralisa você para sua proteção. Você é seguro, você está seguro nesta paralisia paradoxal. É como se alguém colocasse uma mão gentil sobre seu peito dizendo: não se preocupe, você não vai para nenhum lugar, você vai ficar aqui, seguro, enquanto sua mente viaja para qualquer lugar que precise ir. A glândula pineal, que fica no centro do seu cérebro, foi chamada de terceiro olho pelos antigos. Produz melatonina, controla seus ritmos circadianos, conecta você aos ciclos do sol, mesmo que você não veja o sol. Mesmo que você durma em uma sala sem janelas, seu corpo sabe qual é a hora, conhece os ritmos, está conectado ao planeta de uma forma que você não compreende conscientemente. Há fios invisíveis conectando você ao universo. Fios que transmitem informação, que dizem quando é hora de acordar, quando é hora de dormir, quando é hora de comer, quando é hora de se reproduzir. Sua glândula pineal é um receptor, um ator silencioso orquestrando tudo. Os neurotransmissores que você produz enquanto dorme, como serotonina e dopamina, são os mesmos que criam felicidade durante o dia. Você está curando a si mesmo quimicamente, está criando a felicidade interna que não pode ser comprada ou imposta, apenas criada. Seu corpo é um alquimista, está transformando noite em bem-estar, está transformando escuridão em cura. E nesta noite, você está recebendo presentes químicos que nenhuma loja conseguiria vender, presentes que só aparecem quando você desiste, quando você se rende, quando você finalmente confia o suficiente para deixar ir. Sua química está mudando agora, para melhor. O córtex pré-frontal do seu cérebro se desativa quando você dorme, a parte que julga, que toma decisões, que o mantém responsável. Quando ela desativa, seus sonhos se tornam surreais. Tudo faz sentido mesmo que não faça sentido. Você está liberado das correntes da lógica. Você está livre para ser insano, para ser impossível. É por isso que os sonhos são tão especiais. São sua liberdade temporária. São o tempo
quando você não precisa ter razão, não precisa ser produtivo, não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente é, e não há ninguém assistindo, não há ninguém julgando. Os olhos que veem enquanto acordado fecham enquanto dorme, mas seu corpo continua vendo através de outros sentidos, continua sentindo, detectando, processando. Você não está realmente inconsciente, está em um tipo diferente de consciência, um lugar onde você ainda percebe ameaças, ainda se protege, mas também descansa. É um estado paradoxal. Você está aqui e não está aqui, está presente e ausente, está acordado e dormindo. Seu corpo habita múltiplos estados simultaneamente, e não há contradição nisso. Há apenas sabedoria antiga. A glândula adrenal que produz cortisol durante o dia começa a desativar quando chega à noite. O cortisol é o hormônio do estresse. Durante o dia, você precisa dele para ter energia para se mover, para agir. Mas à noite, você precisa dele desativar. Seus níveis caem, seu corpo relaxa. O que o estressava durante o dia não parece importar agora. Você está acima disso. Você está fora de alcance. As preocupações que o consumiram há algumas horas se tornam pequenas, insignificantes, comparadas à vastidão da noite, comparadas ao infinito que está esperando quando você finalmente dormir. O estresse não pode seguir você para aqui. O sistema nervoso parasimpático, que controla relaxamento, se ativa enquanto você dorme, desacelera seu coração, reduz sua pressão arterial, dilata seus vasos sanguíneos. Seu corpo inteiro entra em modo de manutenção, modo de reparo, modo de cura. Isso acontece automaticamente. Você não precisa fazer nada. Seu corpo conhece o caminho, conhece como se cuidar, conhece como se amar e está fazendo isso agora, mesmo enquanto você dorme. Talvez especialmente enquanto você dorme, porque quando você está acordado, você está ocupado. Mas quando você dorme, você está disponível para ser reconstruído. Os órgãos internos que trabalham o dia todo enquanto você está acordado, finalmente descansam. Seu fígado, que desintoxica você, seu rim que filtra, seu pâncreas que regula açúcar, todos recebem uma pausa, uma chance de se regenerar, de se reparar, de se preparar para o próximo dia. Durante o dia você trabalha, durante a noite seus órgãos trabalham, mas trabalhando em ritmo mais lentido, mais gentil, com mais cuidado. É como se houvesse dois de você, um durante o dia, que é ativo e engajado, e outro durante a noite, que é calmo e restaurador. E ambos são necessários, ambos fazem parte de quem você é. A respiração que você faz enquanto dorme se aprofunda. Seu corpo toma respirações mais longas, mais completas. Há mais oxigênio entrando, mais dióxido de carbono saindo. Você está se limpando, está se purificando. Cada respiração é uma limpeza, uma renovação. Se você pudesse ver as mudanças que acontecem em seu corpo, enquanto dorme, ficaria maravilhado, ficaria grato, ficaria em paz, porque seu corpo é uma máquina perfeita de autocura. E você apenas precisa deixá-la trabalhar, apenas precisa confiar, apenas precisa respirar. As toxinas que se acumularam em seu cérebro durante o dia são limpas enquanto você dorme. Há um processo chamado limpeza linfática, apenas recentemente descoberto pela ciência. Significa que seu cérebro realmente se limpa enquanto você dorme, literalmente, fisicamente. Moléculas de desperdício são removidas. Você acorda mais limpo, mais fresco, renovado. Seu cérebro se autolimpava toda noite por bilhões de anos. Você pode confiar nisso, porque não é uma questão de se sua mente será limpa. É apenas uma questão de deixar isso acontecer, de permitir, de se render. Os músculos que você usa durante o dia são reparados enquanto você dorme. Pequenas microlesões acontecem quando você se move, quando você trabalha, quando você vive. Durante o sono, seu corpo envia proteínas para reparar essas lesões, para fortalecer, para preparar você para o próximo dia. Você fica mais forte dormindo do que acordado. O descanso não é fraqueza, é força sendo construída silenciosamente. É construção acontecendo enquanto você está totalmente vulnerável. Confie nisso. Confie em que cada repouso é um ganho, cada noite é uma vitória. O sistema imunológico que protege você trabalha especialmente bem quando você dorme. Produz mais citocinas, células que combatem inflamação e infecção. Quando você dorme, você está curando, você está construindo defesas, você está se tornando mais forte contra o mundo. É por isso que pessoas que dormem pouco ficam doentes. Seu corpo não tinha tempo para se defender, seu corpo não tinha tempo para cuidar de si, mas você está dormindo agora. Você está permitindo que seu exército microscópico trabalhe, está permitindo que se prepare, está permitindo que se fortaleça. A memória de curto prazo se torna memória de longo prazo enquanto você dorme. Consolidação é o nome científico.
significa que as coisas que você aprendeu hoje se movem para armazenamento permanente durante a noite. Você acorda sabendo mais do que sabia quando dormiu. Aprendizado acontece enquanto você dorme. Seu corpo está estudando enquanto você repousa. Está crescendo e está se tornando mais sábio e não há esforço envolvido. Você apenas descansa e a transformação acontece automaticamente. É como magia, mas é ciência. E a ciência é mágica. Os hormônios do crescimento aumentam enquanto você dorme, especialmente se você ainda está crescendo biologicamente. Mas mesmo adultos produzem hormônios do crescimento durante o sono. Hormônios que reconstroem tecido, que regeneram células, que mantêm você jovem. Você está literalmente sendo reconstruído noite após noite. Você está sendo renovado. Você está sendo restaurado. Cada noite você se torna um pouco mais novo, um pouco mais forte, um pouco mais completo, um pouco mais você. O coração desacelera enquanto você dorme, bate mais lentamente, de forma mais eficiente, usa menos energia. É como se seu corpo fosse um carro e durante o dia você está dirigindo em alta velocidade, mas à noite você desacelera, você vai mais devagar, você relaxa. O coração aprecia a pausa, agradece a chance de trabalhar menos, de simplesmente bombear com suavidade, com segurança, com amor, e você aprecia também. Você sente essa desaceleração, sente seu coração relaxar, sente seu corpo finalmente poder parar. A pressão arterial cai enquanto você dorme. Os vasos sanguíneos se relaxam, permitem que o fluxo de sangue desça. Seu corpo inteiro entra em um estado de menor demanda, menor estresse, menos urgência. Tudo diminui o ritmo, tudo se suaviza. Você está em um estado de paz biológica. Seu corpo não conseguiria estar mais seguro, mesmo que quisesse. Não conseguiria estar mais confortável. Não conseguiria estar em um lugar melhor para descansar. E esta paz está se espalhando através de você, agora, como água, como luz, como a própria cura. Os rins que filtram sua urina trabalham diferente durante a noite, produzem menos urina. Seu corpo está conservando fluidos. Isso significa que você pode dormir a noite toda sem precisar acordar. É um ajuste automático. É inteligência incorporada no seu sistema. Seu corpo sabe como se cuidar, sabe como deixar você descansar ininterruptamente, sem interrupções, sem chamados. Apenas você e a escuridão e o silêncio. Seus rins estão fazendo seu trabalho silenciosamente, permitindo que você repouse. A bexiga, que segura a urina, relaxa enquanto você dorme. Permite que mais urina se acumule sem despertar você. Seu corpo está coordenando, está fazendo ajustes, está permitindo continuidade no sono. Cada sistema está trabalhando com cada outro sistema. Há uma orquestração perfeita acontecendo enquanto você está inconsciente. Seu corpo é um maestro e você é a sinfonia. Cada nota está no lugar certo, cada instrumento está tocando sua parte e você apenas descansa enquanto a música toca. Os olhos que você fechou já estão sendo lubrificados, já estão sendo mantidos, já estão sendo preparados para amanhã. Mesmo enquanto descansam, eles estão sendo cuidados. Cada parte de você está sendo cuidada. Cada órgão, cada sistema, cada célula está recebendo atenção. Você é precioso. Seu corpo trata você como precioso. Cada noite, isso é reafirmado. Cada noite, você recebe o presente de ser cuidado, de ser honrado, de ser amado pelo próprio corpo que você habita. O olfato se torna menos sensível enquanto você dorme. Isso é útil. Significa que cheiros que você notaria se estivesse acordado não o despertam. Seu corpo está criando um filtro, está bloqueando distrações, está permitindo que você permaneça neste estado tranquilo, está protegendo seu repouso de qualquer coisa que poderia interromper. Está criando uma bolha, um espaço sagrado onde apenas as coisas importantes conseguem entrar e você está seguro dentro dessa bolha. A audição que diminui durante o sono ainda permanece vigilante, ainda monitora ruídos importantes, ruídos que poderiam significar perigo. Se alguém chamar seu nome, você acordará. Se houver um barulho alto inesperado, você acordará. Seu corpo não repousa completamente. Ele repousa enquanto fica de guarda. É um tipo especial de consciência, chamado repouso vigilante. Você não está indefeso. Você está protegido. Está sendo vigiado mesmo enquanto dorme. Um guarda está na porta de seu sono. O paladar se torna quase insensível enquanto você dorme. Você não consegue provar enquanto dorme. Isso é útil porque significa que o sabor não o distrai. Não há impulso de comer. Não há tentação. Você está livre de desejos. Você está livre de necessidades sensoriais. Você simplesmente repousa, livre de demandas, livre de impulsos, apenas sendo. E nesta liberdade há uma paz que você raramente experimenta enquanto acordado.
A memória de longo prazo que você construiu durante toda a sua vida está sendo reorganizada enquanto você dorme. As coisas que foram importantes são movidas para mais fácil acesso. As coisas que não importam tanto são arquivadas. Seu cérebro está limpando, está organizando, está preparando você para se lembrar do que precisa se lembrar amanhã. É um bibliotecário, um curador, decidindo o que merece estar na prateleira e o que pode ser guardado. E seu passado inteiro está sendo reorganizado, ressignificado, transformado. As sinapses que se fortalecem durante o dia também se depuram durante o sono. Sinapses fracas são enfraquecidas, sinapses fortes são fortalecidas. É chamado poda sináptica. É como se seu cérebro estivesse limpando e organizando uma biblioteca, mantendo apenas os livros importantes na prateleira, guardando os outros, tornando tudo mais eficiente, mais claro, mais puro. E você está se tornando mais eficiente também, mais claro, mais você. A atividade das ondas cerebrais muda durante o sono. Durante a vigília, você tem ondas beta, rápidas, ativas. Durante o relaxamento, você tem ondas alfa, mais lentas, mais calmas. Durante o sono profundo, você tem ondas delta, muito lentas, muito profundas. E durante o sono, REM, você volta para ondas mais rápidas. Seu cérebro está dançando através de diferentes estados, cada um servindo um propósito, cada um trazendo algo necessário. E você está sendo levado através dessa dança. Você está sendo carregado de um estado para o outro, confiante de que seu cérebro sabe exatamente o que precisa fazer. A glândula pituitária, que controla muitos hormônios, é especialmente ativa durante certos estágios do sono. Libera hormônios que são responsáveis pelo crescimento, pela reprodução, pelo metabolismo. Sua glândula pituitária está trabalhando enquanto você dorme, está enviando mensagens, está coordenando, está orquestrando as mudanças bioquímicas que o mantêm vivo e saudável. É como um maestro de uma sinfonia muito grande, e toda a sinfonia está acontecendo dentro do seu corpo, neste exato momento. O tálamo, que processa sensações, está quieto durante o sono, está filtrando, está bloqueando, está decidindo qual sensação merece sua atenção e qual deve ser ignorada. É como um porteiro em um clube, mantendo fora o que você não precisa ouvir, deixando entrar apenas o essencial. Você está protegido por este porteiro silencioso, está seguro em sua ignorância selecionada, está vivendo em um mundo filtrado, especialmente projetado para sua paz. A amígdala, que processa a emoção, é menos ativa durante o sono. É por isso que seus medos parecem menos assustadores quando você dorme. É por isso que a ansiedade desaparece. É por isso que você se sente em paz. Sua amígdala está descansando. Suas emoções estão sendo processadas de forma diferente, mais lentamente, mais gentilmente. Você está protegido de seus próprios sentimentos durante a noite. Seus dêmons pessoais estão adormecidos. Seus medos estão silenciados. Há apenas paz. Há apenas segurança. O hipocampo, que processa e armazena a memória, está consolidando tudo o que você aprendeu sobre este planeta. Está movendo informações da memória de curto prazo para armazenamento permanente. Está criando conexões. Está ligando novas informações com antigas. Está construindo uma compreensão mais profunda de que você não é apenas alguém vivendo sobre a Terra. Você é a Terra experimentando a si mesma. E essa verdade está sendo gravada em você agora, enquanto você dorme, enquanto sua resistência finalmente baixa, enquanto você finalmente se rende. Os vulcões que dormem sob cidades inteiras no mundo estão apenas adormecidos. Podem acordar a qualquer momento, mas as pessoas vivem lá mesmo assim. Vivem acima deles. Confiam que podem acordar e ainda assim conseguem viver com alegria, com medo, mas também com coragem, porque a vida não é sobre estar seguro. A vida é sobre estar presente, é sobre viver sobre um vulcão e apreciar a vista, apreciar o caldeirão. E você está vivo neste exato momento, neste ponto preciso onde tudo poderia mudar. E ainda assim, você descansa, você confia, você respira. Os pântanos que parecem mortos são na verdade vivos, em maneiras que você não consegue ver. São incubadoras de vida, são criadouros de insetos que sustentam aves, que sustentam predadores. São fábricas invisíveis de criação de vida. E o solo do pântano contém matéria orgânica de milhões de organismos. É solo fértil, é história decomposta, é o futuro esperando para crescer. Os pântanos são o berço do presente. Tudo começa em lugares que parecem sujos, começa em lugares que parecem inúteis e depois explode em vida. Assim, você também, começando novamente a cada noite. Os desertos parecem vazios, mas contêm vida, que floresce secretamente. Sementes dormem por anos, até que chova, e quando chove,
toda a cor explode, toda a vida simplesmente acontece de uma vez, como se o deserto inteiro fosse um coração e a chuva fosse seu batimento, como se a vida tivesse paciência infinita, como se soubesse que a água voltaria eventualmente, como se confiasse que o universo provia, assim como você agora está confiando, está dormindo no deserto da vida, sabendo que a chuva virá, sabendo que o crescimento virá, sabendo que há sempre renovação depois do repouso. As geleiras que cobrem os polos contêm ar mais velho do que você consegue imaginar, ar que foi aprisionado em gelo há centenas de milhares de anos. Você consegue furar a geleira e extrair esse ar e analisar a atmosfera de tempos antigos. Você pode respirar ar de 300 mil anos atrás. Você pode estar literalmente respirando o passado, respirando o que dinossauros respiravam, respirando o que os primeiros humanos respiravam. E neste exato momento, enquanto você dorme, você está respirando o presente, está respirando o que futuras gerações respirarão. Você é um elo, uma ponte, um transmissor, um guardião do ar antigo. Os recifes de coral trabalham juntos para construir estruturas enormes. Corais individuais são pequenos, mas juntos criam arquitetura de vida, criam algo maior do que qualquer um deles poderia fazer sozinho. E você está assim também. Você é um coral, uma célula pequena em um organismo muito maior. Quando você trabalha com outros, você cria algo que transcende você. Você cria beleza. Você cria refúgio para outros. E quando você descansa, você permite que esse grande organismo respire, que se cure, que continue sua obra. Sua pausa é essencial. Seu repouso importa. Os anfíbios que saem da água para respirar ar carregam a história de quando toda a vida saiu do oceano, quando cada ser vivo desceu daquela origem molhada. Os anfíbios são lembretes vivos dessa transição. São próximos ao ancestral comum de tudo que respira ar. São embaixadores do passado, vivendo no presente. Quando você vê um sapo, você está vendo 400 milhões de anos de história. Está vendo evolução caminhando. E você também está caminhando. Está transitando de um estado para outro, do acordado para o dormido, do tenso para o relaxado, da resistência para a entrega. Você é um anfíbio do repouso. Os pulmões primitivos ainda existem em certos peixes. Peixes que podem respirar ar quando precisam. Peixes que carregam a memória da terra em seu corpo de água. Você compartilha genes com esses peixes. Você compartilha a mesma estrutura básica de pulmões. Quando você respira, você está usando um órgão que começou como uma bexiga natatória em um peixe antigo. Você está respirando através da história evolutiva. E cada respiração que você toma agora é uma respiração que contém bilhões de anos, que contém gerações, que contém o espírito de tudo que veio antes de você. Respire fundo, deixa essa história entrar. As mãos que você tem vieram das nadadeiras de um peixe antigo. Seu polegar, sua palma, seus dedos todos vieram de estruturas que uma vez empurravam pela água. Você está tocando o mundo com mãos que evoluíram de nadadeiras. Você está vivo graças a uma transformação tão profunda que você consegue mal imaginá-la. Seus dedos são milagres evolucionários. Cada movimento que você faz com as mãos é um eco do passado. E agora, repousa essas mãos. Deixa-as descansarem sobre as cobertas. Deixa-as serem suavemente massageadas pela textura macia do tecido. Deixa-as finalmente pararem de fazer, de construir, de alcançar. Apenas descansa. Os ossos do seu ouvido vieram de ossos do queixo de répteis antigos. Você está ouvindo através de estruturas que foram uma vez usadas para mascar comida. A evolução não cria nada do zero. Ela transforma, ela recicla, ela toma o que estava funcionando e o molda em algo novo. Você é feito de partes que foram reutilizadas. Você é um Frankenstein de bilhões de anos, mas você é o Frankenstein mais perfeito que já existiu. E agora, seus ouvidos estão ouvindo apenas o silêncio, apenas a quietude, apenas a conversa que a noite está tendo com você, que a terra está tendo com você. Os nervos que levam sinais do seu corpo para seu cérebro viajam em velocidades impressionantes. Alguns viajam em 100 metros por segundo. Isso significa que quando você pisa em algo, seu cérebro sabe em milissegundos. Há um fio de comunicação entre cada parte de você e seu comando central. E esse fio é tão rápido, tão eficiente, que você sequer percebe o atraso. Você sente que está em sincronia perfeita com o mundo, mas há sempre um pequeno atraso. E neste pequeno atraso, há espaço.
Há espaço para descanso, há espaço para você não estar completamente presente. E está tudo bem se deixar para trás. Está tudo bem entrar naquele atraso e desaparecer. Os dentes que você perdeu quando criança não desaparecem sem razão. Caem para fazer espaço para dentes maiores, para uma boca que está crescendo. É um padrão que seu corpo conhece perfeitamente. Substituição, renovação. Você perde algo para ganhar algo melhor. Você perde a infância para ganhar a idade adulta. Você perde as ilusões para ganhar compreensão. Tudo na vida segue esse padrão. Tudo sempre muda para melhor. E agora você está perdendo o dia. Está deixando cair as preocupações da vigília. E uma versão melhor de você está crescendo. Uma versão restaurada. Uma versão renovada. Deixa os velhos dentes caírem. Deixa nascer os novos. Os pelos no seu corpo têm uma razão profunda. Cada um está conectado a um pequeno músculo chamado eretor do pelo. Quando você tem frio, esses músculos se contraem. Seus pelos se eriçam. É um reflexo antigo de quando seus ancestrais eram cobertos de cabelo denso. Quando o pelo eriçado os fazia parecer maiores para assustar predadores. Agora você é apenas tremendo, mas o reflexo permanece. Você está carregando reflexos de quando era um animal assustado. E agora você não está mais assustado. Está seguro, está protegido. Seus pelos podem relaxar. Seu corpo inteiro pode relaxar. Pode se render. A pele que você tem é o órgão mais pesado do seu corpo. Pesa mais do que seu coração, seu pulmão, seu fígado. Sua pele é um escudo. É uma barreira entre você e o mundo. É uma membrana sensível que permite que você toque e sinta, que permite que você conheça o mundo. Sem pele, você seria um saco interno de órgãos. Com pele, você é uma pessoa. Você é definido por suas bordas. E estas bordas estão relaxando agora. Estão se tornando mais moles, mais porosas. Estão permitindo que a noite entre, que o repouso entre. Estão se dissolvendo nos lençol. Os poros da sua pele respiram. Liberam óleo que protege você. Liberam suor que esfria você. Liberam toxinas que seu corpo não precisa. Sua pele é um órgão ativo trabalhando enquanto você dorme, regenerando, descamando as camadas antigas, criando novas células. Todas as noites enquanto você dorme, sua pele está renovando a si mesma. Você acorda ligeiramente mais novo do que quando dormiu, renovado a partir do interior, mais radiante, mais vivo, mais você, mais limpo, mais inteiro. Os cabelos que caem todos os dias caem porque atingiram o fim de seu ciclo de vida. Cada cabelo tem um prazo, cresce por alguns anos e depois morre. Você perde cerca de 100 cabelos por dia e ninguém o avisa, ninguém o marca. Simplesmente acontece, como tudo na vida. As coisas começam, crescem e depois terminam. E novas coisas começam a crescer. E você continua. Você sempre continua. E agora você está permitindo que algo morra dentro de você. Uma versão antiga, um eu cansado, um eu assustado e um novo você está nascendo. Um você descansado, um você curado. Os olhos que você fechou agora, quando piscam, estão se limpando. Cada piscada espalha lágrima sobre sua córnea. Lágrima que está constantemente sendo produzida. Lágrima que protege, que lubrifica, que mata bactérias. Você está produzindo uma solução estéril, desinfetante todos os dias. Seu corpo sabe como curar a si mesmo, sabe como se manter limpo, sabe como se manter seguro. Você confia em seu corpo sem sequer pensar nisso. E agora, seus olhos estão fechados, estão descansando, estão sendo banhados por escuridão, por paz, por alívio, por completo repouso. O cheiro que você sente vem de moléculas que viajam pelo ar. Essas moléculas viajam através de sua narina até receptores especiais que as identificam e seu cérebro cria a sensação de cheiro. O perfume não é real, não é uma coisa tangível, é uma história que seu cérebro está contando, é uma narrativa química. Você está experimentando o mundo através de histórias que seu corpo está contando sobre moléculas flutuantes. E agora o cheiro que você sente é o cheiro da noite, o cheiro da cama, o cheiro da segurança, o cheiro de estar em casa, o cheiro do repouso. O sabor é mais complicado ainda. É principalmente cheiro. Quando você coloca comida na boca, o cheiro viaja para cima e mistura com a sensação de toque. E seu cérebro integra tudo, cria a experiência do gosto. Você não está realmente provando apenas com a língua. Você está provando com o nariz, o toque, a memória, a expectativa. O sabor é uma experiência construída. É uma alucinação consensual que seu corpo está criando. E agora, sua língua está descansando. Não há sabor a provar. Há apenas a suavidade, a quietude, a paz sem boca. Os hormônios que controlam seu
corpo são coisas tão pequenas que você jamais as veria, mas têm poder imenso. Uma molécula de hormônio pode causar mudanças profundas em sua fisiologia, pode alterar seu humor, pode alterar seu desejo de comer, pode alterar seu desejo de dormir. Seu corpo é controlado por mensageiros invisíveis. Você está sendo governado por química, mas não há nada de assustador nisso. É simplesmente ciência, é simplesmente a vida, é simplesmente perfeição. E agora, esses mensageiros estão sussurrando ao seu corpo: deixa ir, descansa, durma, confie. A insulina que seu pâncreas produz permite que você use açúcar. Sem insulina, você morreria de fome, enquanto rodeado de comida. Cada pâncreas trabalha constantemente testando seus níveis de açúcar e ajustando a quantidade de insulina. É um trabalho tão fino, um balanceamento tão delicado, e seu corpo faz isto automaticamente. Você dorme pacificamente enquanto seu pâncreas trabalha, enquanto cuida, enquanto regula, enquanto permite que você seja, sem sua interferência, sem seu esforço, com apenas confiança silenciosa. A tireoide que fica em seu pescoço controla sua velocidade metabólica, controla o quão rápido você queima energia. Algumas pessoas naturalmente queimam mais rápido, outras mais lentamente. É por isso que você é você. É por isso que você tem seu tipo de corpo, sua taxa de envelhecimento, seu nível de energia. A tireoide é como o acelerador de um carro, e cada carro tem um acelerador diferente. E agora seu acelerador está diminuindo, está desacelerando, está permitindo que você vá mais devagar, muito mais devagar, até quase parar completamente. O hipotálamo que fica em seu cérebro é tão pequeno quanto uma ervilha, mas controla apetite, temperatura, sexualidade, desejo de dormir. Controla as coisas mais fundamentais da vida. Uma ervilha, um órgão tão pequeno que você conseguiria segurá-lo entre o polegar e o indicador. E ainda assim, é responsável por tudo que você deseja. Você é controlado por uma ervilha, mas isso não é uma prisão, é uma elegância, é simples beleza. E agora, essa ervilha está dizendo a você: é hora de descansar, é hora de dormir, é hora de se render. E você está ouvindo, está obedecendo, está indo embora. E enquanto tudo isso acontece, enquanto cada célula, cada órgão, cada sistema trabalha em perfeita harmonia para a sua cura, você apenas descansa, você apenas respira, você apenas existe, porque isso é o suficiente. Sua existência é o suficiente. Sua presença neste planeta é o suficiente. Você não precisa fazer nada mais, não precisa provar nada, não precisa conseguir nada. Você já é, e isso é tudo o que importa. É tudo o que sempre importou. A Terra continua girando embaixo de você. Os oceanos continuam se movendo em seus padrões antigos. As montanhas continuam crescendo milímetro por milímetro. Os átomos continuam vibrando em seus ritmos invisíveis. O universo continua sua dança infinita e você está seguro dentro disso tudo. Você está sendo abraçado por uma mãe que tem bilhões de anos de prática em cuidar. Está sendo sustentado por forças que moldaram galáxias. Está sendo amado por um planeta que não sabe como fazer outra coisa senão amar, porque isso é o que ela faz. Isso é quem ela é. Agora deixe que tudo se dissolva. Deixe que o dia se torne vapor e suba para o céu. Deixe que suas preocupações virem água e escoem pela terra, voltando para o solo. Deixe que seu corpo se torne pesado e confortável. Pesado como uma árvore com raízes, confortável como um ninho, como se estivesse sendo abraçado por todas as mãos que o criaram, como se alguém estivesse segurando você, como se o universo inteiro tivesse se deitado ao seu lado e sussurrasse: você está seguro, está tudo bem, você pode descansar agora, você fez o suficiente, você respirou o suficiente, seu coração bateu o suficiente, sua mente pensou o suficiente, sua alma sentiu o suficiente. É hora de deixar tudo ir, é hora de entregar, é hora de se render aos bilhões de anos de sabedoria que vivem em seu corpo. Confie neles, confie em você, confie que quando você acordar amanhã, será melhor, será mais forte, será mais sábio, será mais você, será mais parte da Terra, será mais parte de tudo. E agora, finalmente deixa que o sono chegue, deixa que ele te carregue como uma onda do oceano mais antigo, como um rio que flui há bilhões de anos, como os braços de uma mãe que nunca deixou de amar seus filhos, que nunca deixou de cuidar, que nunca deixou de acreditar que você merecia descansar, que você era digno, que você era amado. Acredita nisso também.
Deixa que o sono vença. Deixa que a noite o consuma completamente. Deixa que você se torne parte da escuridão, porque na escuridão há paz infinita. Na escuridão há cura total. Na escuridão há tudo o que você precisa. Na escuridão há tudo o que você é. Durma bem, durma profundamente. Durma sabendo que está sendo cuidado, que está sendo honrado, que está sendo amado. Não apenas pelas pessoas em sua vida, mas pela própria vida, pela Terra, pelo universo, pelos bilhões de anos que vieram antes de você, pelos bilhões que virão depois. Você é parte de tudo isso, e tudo isso é parte de você. Você está conectado, você sempre esteve conectado, e agora, enquanto você dorme, essa verdade está se enraizando em você, está crescendo em você, como uma árvore cresce no silêncio, está se tornando você. Você é a Terra, você é o universo, você é a vida, experimentando a si mesma. Você é sagrado, você é eterno, você é. Boa noite, durma em paz, durma na verdade, durma sabendo que, quando você acordar, será novo, será renovado, será completo, será melhor, será você em sua forma mais pura, mais verdadeira, mais bela. Boa noite.